Bom dia ou boa tarde, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, professor Cássio, mais um dia fazendo mais um vídeo para vocês aqui, trazendo mais conhecimento para todo mundo. E eu gostaria de saber se vocês estão bem. Eu espero que sim. Espero que vocês estejam se cuidando, lavando as mãos várias vezes ao dia, fazendo aquele uso da máscara, como a gente fala para vocês diariamente, tá bom? Isso é muito importante para que você proteja a sua saúde e para você também proteger a saúde de todo mundo que passar perto de você. Não se esqueça, ó, eu me importo com você, tá bom? Bom, gente, antes da gente começar aqui a aula, né? Hoje nós vamos estar falando sobre o xadrez. Eu gostaria de lembrar todo mundo que amanhã, dia 7/8, às 16 horas da tarde, eu estarei fazendo uma live com vocês sobre o xadrez. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o xadrez e eu vou mostrar para vocês algumas situações aí que a gente pode estar trabalhando para desenvolver, ó, a nossa criatividade. Vai ser bem legal. Comparece lá, vou esperar todo mundo, tá bom? Conto com a sua presença lá, se você vai poder comentar, vai poder me fazer perguntas, mas se você não quiser fazer nada disso, quiser apenas acompanhar, apenas assistir, pode vir, você também será bem-vindo, tá bom? Então, ó, vamos lá? Hoje eu vou mostrar um exercício aqui pra vocês de como fazer um checkmate fazendo uso apenas das suas torres. Vou mostrar pra vocês como ele é bem simples, que são situações que acontecem quando a gente está jogando, principalmente, né, a gente que está aí no começo do aprendizado. Então às vezes você consegue sobrar lá com duas torres e fica só o rei adversário e você fala, meu Deus, e agora como que eu pego ele se eu estou tão bem no jogo e não consigo fazer esse mate? Vou mostrar para vocês como ele é bem simples, não tem segredo nenhum, mas lógico, sempre precisando pensar um pouquinho. Então essa aula é para você que está começando, para você que já sabe fazer, para você que já joga há mais tempo, de repente você não lembrava dessa situação tão simples de fazer e ficava lá demorando horas e horas para conseguir capturar esse rei aí. Então vamos lá, vou ficar pequenininho agora e vamos ver só o tabuleiro. O importante agora é o tabuleiro, não mais eu. Então agora eu fiquei pequenininho. Então vamos lá. Eu coloquei uma situação de jogo aí com as torres e os dois reis, né, tanto o branco quanto o preto, na sua casa original. Então vocês podem observar lá, né, que o rei se encontra na coluna E, que é a casa dele, né, um na E1 e o outro na E8, e deixei as duas torres brancas em suas casas originais aí, no caso A e H1. Tudo bem? Então, sempre lembrando, importante vocês ir acostumando aí a nomear as casas, fazendo a letra e o número. Isso é importante também para a sua velocidade de raciocínio, certo? Então, vamos lá. Vamos partir do pressuposto, né, que quem inicia aí sempre são as brancas. Então eu vou fazer das duas formas, iniciando com a branca e depois iniciando com a preta. E aí eu vou riscando no tabuleiro para tentar deixar o mais claro possível para vocês. Caso surja alguma dúvida que você não tenha entendido, faça um comentário lá e pode me perguntar, não tenha vergonha, não fique com a dúvida, estou aqui para ajudá-los, ok? Então vamos lá? Bom, vou mostrar para vocês aqui como que você consegue dar checkmate nessa situação em apenas duas jogadas, como que ele é simples, e eu vou fazendo e vou riscando o tabuleiro para vocês observarem. Então vamos lá, ó. A primeira peça que eu vou mexer é a torre da casa A1. Por que a torre da casa A1 e não da H1? Porque eu tenho que mexer aí, nesse caso, a torre que estiver mais longe do rei, para não dar tempo desse rei se aproximar de mim. Já vou explicar isso para vocês também, para ficar mais claro ainda. Então, primeiro eu vou fazer a jogada. Vou pegar esse rei da casa A1, que eu estou aqui, ó, deixando ele verde, selecionado, certo? Ó, e vou caminhar com ele até a casa A7. Agora eu vou explicar por que eu fiz isso, tá? Por quê? Se eu colocasse ele diretamente na casa A8, eu ia colocar o rei em xeque, pode observar aqui, certo? Porém, esse rei ia poder fugir tanto na diagonal, quanto para a frente, quanto na outra diagonal. Ou seja, essa jogada não ia servir de nada.
não ia ter resultado nenhum, seria uma jogada perdida. Então, recuo lá novamente. Então, por que então que eu joguei na casa A7? Porque quando eu faço esse movimento, eu crio como se fosse uma barreira invisível aqui, ó. Eu não permito que esse rei venha para frente. Ou seja, eu encurralo ele no canto, na última fileira. Então, nessa posição, você pode observar que todo o tabuleiro agora, ele é meu. Com exceção da linha 8. Então, a única coisa que não é minha aqui é a linha 8. Por quê? O resto, ó, tudo aqui passa a ser meu. Porque eu não permito que o rei venha para frente. Ó, o rei não pode vir para cá porque essa casa está sob a ameaça da torre. Não pode ir para cá porque também ameaça e aqui também a torre está ameaçando. Ou seja, eu com essa torre cerquei todas essas casas, não permitindo que o rei desça, certo? Fazendo isso, chegou a vez do rei jogar. Então o rei aí só pode andar agora na horizontal. Ou seja, para o lado direito ou para o lado esquerdo, ele vai escolher. Então vamos imaginar aqui ele andando para o lado direito, que não vai mudar em nada, tá bom? Ele andou aqui para o lado direito, certo? Vocês lembram que depois de eu ter falado tudo isso, quantas jogadas eu já fiz? Apenas uma jogada, que foi essa torre aqui. E eu falei pra vocês que ia dar um mate em 2 jogadas, em 2 movimentos. Então vamos lá. Agora sim, como a torre está na casa A7, ela está cercando, fazendo aquele muro invisível. Agora sim eu vou com a torre da casa H1 e vou até a casa H8. Eu vindo pra cá, você pode observar que foi um checkmate. Por que checkmate? Porque essa torre colocou o rei em xeque, ou seja, ele está na direção dele. Essa torre cercou todas essas casas aqui já anteriormente e não tem para onde o rei fugir. Se ele está em xeque e não tem para onde ele se movimentar, lembre, checkmate, não tem para onde ele fugir. Viu como ele é simples? Por quê? Porque eu joguei ele lá pro canto. Agora vamos criar uma outra hipótese aqui. Vamos voltar aqui para suas casas originais. Opa, acabei jogando a torre no lixo aqui. Deixa eu pegar ela de volta aqui. Volta aqui, torre. Não era para jogar você no lixo, não. Vou voltar lá o rei para a casa original também dele, tá? E vou começar o jogo com as pretas agora, tentando fazer o mesmo movimento. Quando acontece isso, o caso das pretas aí, ele só tem que fugir. Então o que ele tem que pensar? Ele vai ter que tentar dificultar a vida do branco o máximo que ele conseguir. Ou seja, se você tem somente torres e o rei, você tem que pensar assim: para onde a torre não anda? Qual é o movimento que ela não realiza? Ela não realiza o movimento da diagonal. Então, eu vou tentar sempre ameaçar essas torres indo na diagonal. Lógico, se os brancos souberem fazer a jogada, não tem muito o que o preto fazer. O preto vai no máximo retardar, né, essa derrota dele. Mas se o branco de repente der uma bobeada, ele consegue ainda capturar uma torre. Então vamos lá. Se eu vou começar com o preto e eu sei que esse rei preto, a única coisa dele é fugir, o que eu tenho que tentar fazer é sair dos cantos, sair das últimas linhas e sair das últimas colunas. Então o que ele vai fazer? Ele vai andar para frente. Só que ele vai andar para frente na diagonal. Por que na diagonal? Como eu já falei, porque a torre não anda na diagonal. E aí ele vai começar fazendo um movimento para o lado da torre que está mais próxima dele. Qual a torre que está mais próxima dele? A da A1 ou da H1? Como que você vai fazer isso? Basta você contar. Daqui, onde ele se encontra, até a última casa, ele tem apenas 2 sobrando. Daqui, onde ele se encontra, até essa casa, ele tem 3 casas sobrando. Então, é óbvio que essa torre é a mais próxima desse rei. Então, ele vai começar fazendo a movimentação na diagonal na direção dela. Vou fazer aqui, ó. Fiz a movimentação, certo? Aí,
a torre vai andar. Vamos imaginar que eu faço o mesmo movimento que eu fiz na jogada anterior. Olha o que acontece. Se eu pego a torre mais longe dele e ando até aqui como eu tinha feito, ó, eu deixei ele fugir, certo? Ó, deixei o rei descer. Mas a movimentação correta eu pararia uma antes. Então se na outra jogada eu deixei ele com apenas uma linha, agora por enquanto ele tem duas linhas sobrando, que é a linha 7 e a linha 8, certo? O que o rei vai fazer? Agora ele não pode ir mais pra frente, porque essa torre aqui, ó, me formou uma barreira. Então ele não me permite ir pra frente, mas eu posso ir para o lado. Por que para o lado? Você lembra que na primeira jogada lá, no primeiro exercício, eu andei com a torre e depois eu fui com a outra até o final? Olha o que acontece agora. Se eu for até o final, primeiro que eu não vou estar fazendo nem cheque, mas se eu parar uma antes, ó, essa torre será capturada, certo? Então, o que eu obriguei aqui? Eu obriguei essa torre a ir apenas numa casa. Essa seria a jogada correta dos brancos. Bom, por que, Cássio? Mas aí o rei não vai capturar essa torre? Não, ele não vai capturar essa torre porque essa torre aqui está protegendo ela. Lembrando, se ele capturar uma peça que está protegida por outra, seria uma jogada irregular. Ele não pode fazer isso. Eu não posso chegar lá e falar, ah, ganhei então, dei um mate nele. Não, não pode, porque aí seria esse rei que estaria se matando. Não fui eu que cerquei ele, tá bom? Então o que aconteceria aqui? Aqui eu obrigo o rei a voltar uma casa, tá? Ou para trás ou para o lado. Se ele não pode ficar se encurralando no canto, ele vai andar, logicamente, para o lado. Aí agora eu vou fazer o trabalho da torre, que eu tenho que pensar assim, tem uma protegendo a outra, mas eu não posso ficar aqui o tempo inteiro protegendo. E eu quero jogar ele lá pro canto, lá para a última fileira, no caso a fileira 8. O que eu faço? Mexo a torre que está mais longe ou a torre que está mais perto? Vou mexer a torre que está mais longe, ó. Essa está mais longe. Por quê? Eu obrigo ele a descer, ó. Eu coloquei ele em xeque, ó. Certo? E essa outra torre não tá deixando ele vir pra cá. Então ele ficou totalmente preso aqui. Eu obriguei o rei a ir pra linha 8. Ele descendo pra linha 8, pra onde que ele vai descer? Ele tem três opções. Ele tem essa casa, essa casa, essa casa. Pensando agora no preto, qual que seria a melhor forma pra ele? Lembra da diagonal? A melhor casa para ele seria essa daqui, ó. Por quê? Ele não permitiria que a torre venha para cá e dê o checkmate nele, certo? Porque se a torre vir para cá, ó, vamos lá fazer a jogada para vocês entenderem, ó. Se ele vem para cá, ele não permite que a torre desça de uma vez. Porque se a torre descer, ele perde. O rei vai capturar. Então, desse jeito, ele ainda força mais uma jogada. Ele vai perder? É óbvio que ele vai. Tá? A não ser que o branco não saiba jogar. Mas se ele joga nessa casa ou nessa casa, automaticamente ele vai tomar... Peraí que o rei fugiu aqui, volta pra cá. Automaticamente ele vai tomar o checkmate, ó. Certo? Então, ele vai forçar mais uma jogada do branco. Ele tá aqui tentando fazer com que o branco erre. Se o branco não errar, não tem o que fazer. Ele vai perder. Isso é natural. Então, ó, a torre joga aqui de novo. Porque aqui, lembra? Agora ele está protegido pela sua outra torre, ó. O que ele fez aqui? Ele forçou o rei a andar pro lado. Por que pro lado? Pro lado esquerdo. Porque pro direito ele tá se matando. E ele não pode porque ele é um rei. Ele andou pro outro lado. Agora pronto. Tanto faz eu mexer a que tá mais longe ou mais perto, porque eu vou ter uma casa de distância do rei. Vou mexer até a mais perto aqui, ó. Checkmate. Se eu tivesse mexido a outra, o processo seria o mesmo. Checkmate. Viu como ele é bem simples? Tá, Cássio, mas isso você tá colocando aí de uma forma que o rei já tava lá no canto, e aí você não conseguia, e aí você ficou muito mais fácil de matar ele. Tudo bem. Eu posso eliminar ele, eu posso capturar esse rei na fileira 1. Nessa fileira aqui, ó, eu posso trabalhar isso como um exercício. Eu quero eliminar esse rei, eu quero acabar com esse jogo capturando ele na linha 1. Legal, então eu vou ter que jogar ele pra cá. Então vamos imaginar aí que o rei sabe disso, o rei preto, estamos fazendo um exercício, e o rei preto não quer ser capturado na linha 1. Não adianta, ele não tem o querer, porque assim, eu vou espantar ele pra lá, ó. Vamos começar aqui, ó. Basta eu jogar na linha dele, eu vou colocar ele em xeque, certo? Ele vai ser obrigado a descer, ó. Vou descer até aqui na diagonal para dificultar. Vou com a outra torre, ó.
torre defendendo torre, certo? Existem várias possibilidades, estou mostrando essa. O que eu fiz aqui? Eu não permiti que o rei viesse pra cá, eu não permiti que ele capturasse porque ele tá protegido pela outra torre. E vamos imaginar aqui que ele vai andar só pro lado aqui, ó. Que ele vai ser bem cauteloso, que ele não quer ir lá pra linha 1. Não importa, agora eu vou com a torre mais longe, ó. Desci, ó. Já ocupei a linha 8 e a linha 7. Eu obriguei ele a correr pra linha 6. Ele vai ser esperto, ele vai correr na diagonal. Por que na diagonal? Porque se ele vier reto, a torre vai descer já aqui pra linha 7, ó. E já vai eliminar mais uma linha dele. E quando ele vem aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui a jogada. Se ele vem aqui na diagonal, ó. Você concorda que eu não posso mais colocar minha torre na casa H6, ó? Se eu colocar aqui, minha torre será capturada, certo? Ok? Então vamos lá, ó. Desci pra linha 7. Vamos, é aquele ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Aqui é a mesma coisa, de casa em casa eu elimino ele. De novo, aí ele desceu reto só. Opa, desculpa, ele não quis descer reto pra não ser rápido, né? Ele foi pro lado, não importa, ó. Coloco a torre lá, ó. Jogo de paciência, de 1 em 1 eu vou eliminar. Ele vai fazer o mesmo processo pra ver se a torre branca vai bobear aí, não vai prestar atenção e vai se entregar. Mas não, ó, torre protegida por torre, ó. Ele tem lá a irmãzinha dele lá do outro lado protegendo, ó. Aí ele desce de novo mais uma. Eu desço apenas uma só, tá bom? Ah, ele desceu dessa vez, você viu? Ele não foi pro lado, não importa, ó. Se eu descer as duas de uma vez, ó, ele volta novamente, ó. Você viu que ele ganhou uma jogada? Então eu não posso cair nisso. Desço uma só. Agora ele vai andar pro lado, que ele não quer perder, ó. Foi bobeira dele na outra. E agora eu desço pra linha 4. Você pode ver que eu tô jogando ele pra baixo, ó. Aí ele vem na diagonal pra querer pegar essa torre, ó. Lembra que eu falei? O rei anda no sentido da diagonal pra tentar pegar a torre, porque a torre não anda na diagonal. Não preciso me desesperar e sair correndo com essa torre aqui, fugir não, tá? Se você não estiver entendendo a jogada, você pode até trazer ela pra cá, mandar ela pra longe do rei. Mas não precisa, é desnecessário. Basta eu proteger ela com a minha outra torre. Mantenho ele na linha, certo? Ele vai ter que andar de novo, ele vai andar pro lado. Como eu quero eliminar esse rei na linha 1, eu tenho que tirar o meu rei branco daí, senão meu rei branco vai dificultar eu querer pegar ele ali, ó. Eu poderia deixar o rei, ele é mais uma opção aí para ajudar a cercar o rei adversário e depois dar um mate com as torres. Eu não consigo dar um mate no rei com outro rei. Vocês sabem disso, né? Isso já foi explicado para vocês várias vezes. O rei, ele nunca vai poder dar um mate no outro rei porque ele é obrigado a ter uma casa de distância. Então eu vou tirar o meu rei daqui, ó. Vou tirar o rei branco daqui só para abrir um espaço aí para ele, ó. Tá bom? Aí ele vai jogar. O que ele vai fazer? Ele vai manter aqui, ó, na linha 3, ó. Esse rei foi inteligente, rei preto. Por quê? Porque se eu tirar a torre branca que tá mais longe, a minha torre vai ser capturada. Então o que eu faço agora? Se eu descer só uma casa, ele me pega. Se eu descer com essa torre aqui uma casa, ó, ele vai pegar essa torre. Se eu descer só uma com essa, ele também vai pegar essa torre aqui, ó. Então não, agora é a hora que eu ando com a torre pra longe. Ó, o rei só anda uma casa, lembra? Então vamos com a torre pra longe, ó, certo? E ele vai lá tentar insistir e vai pra cima das torres. Agora eu posso descer com qualquer uma das duas, ó. Vou descer com essa. Você vai observar que aqui o que vai acontecer? Talvez o meu rei me atrapalhe aqui na situação. Então eu tô fazendo o pensamento das pretas e das brancas. Então o próprio rei branco vai me atrapalhar, eu vou ter que tirar ele mais um pouquinho. Mas não tem problema, vai demorar uma jogada a mais. Ó, ele vai descer aqui, ó. Certo? Ele é obrigado a descer para a linha 2. Ele não podia ir pro lado porque essa torre aqui estava protegendo. Então eu vou lá e desço com a outra torre. Pronto. Só sobrou agora a linha 1. Tá bom? Pro rei preto. Ele não tem como fugir, não foi ele que quis vir pra cá, foi a branca que forçou. E ele não pode ir pra coluna E, porque esse rei aqui, ó, tá protegendo essa casa, as casas do lado. Então o que ele vai fazer? Ele vai descer aqui pra F1, certo? Deixo essa torre, que está fazendo aquele muro invisível, para que ele não possa mais voltar, né? Esse rei não pode mais ir lá pra cima. E vou descer com esse, eu vou já subir com o rei. Eu já vou subir com o rei logo. Opa, mas se eu subir com o rei, eu abri espaço para ele fugir, ó. É verdade, ó.
abrir espaço para ele fugir. Mas não tem problema, eu não estava fazendo de propósito, eu não queria que ele descesse. Ah, mas eu não quero assim, eu me confundi. Tá bom, eu volto a jogada aqui, ó. Eu obrigo de novo ele a descer, ó. Ó, desceu, certo? Ah, mas esse meu rei aí tá atrapalhando, Cássio, tá? Esse rei branco tá atrapalhando de pegar com as torres só. Tudo bem, ó. Vamos levar ele lá pra trás. Opa, andei 2 casas, perdão, tá, gente? Foi sem querer, escapou. Só rei só anda uma, hein? Ai, ai, ai. Vai falar assim, o Cássio andou 2 casas com o rei. Isso é só na hora de fazer o rock que o rei anda 2 casas. Se não for rocar, não anda 2 casas. Tudo bem? Foi só um erro ali na hora de puxar. Pronto. O que esse rei preto pode fazer? Apenas andar pro lado. Vou andar ele pra cá, ó. Pode ser? Pode, ó. O que eu posso fazer aqui, ó? Vou tirar meu rei para não atrapalhar, porque eu não tô conseguindo pegar ele. Tem problema, o rei continua, preto continua andando pro lado, ó. Posso vir com esse rei, com essa torre aqui, porque deu para perceber agora? Essa torre lá pra linha 1, e aí ele vai estar morto, ó. Ele percebeu e ele vai pra cima, ó. Já não dá mais tempo, ó. Cheque mate. Essa protegeu e essa eliminou o rei. Tá vendo? Então, é uma questão de treino rápido, não é nenhum exercício assim. Ah, mas se você não treinar, na hora do jogo você não vai saber o que fazer, tá bom? Então deixa eu ficar maiorzinho aqui de novo, deixa eu crescer. Opa! Ok, voltei. Então é isso, gente. Esse era o exercício de hoje. Você conseguir dar o mate aí fazendo uso apenas das torres. Eu deixei o rei branco de propósito para mostrar que às vezes se eu quiser fazer esse exercício ele ia até me atrapalhar, dependendo de onde eu quisesse colocar. Atrapalhar no bom sentido, porque eu queria pegar com a torre. Porque ele nunca vai me atrapalhar, ele iria me ajudar a cercar a casa para pegar mais rápido. Mas a ideia era você fazer o uso apenas das torres. Tá bom? Então esse era o exercício. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro pra vocês. Certo? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de dar aquele like. Peça pra mamãe e pro papai acompanhar a nossa página lá do Instagram. @abaasociacal, né? Eu vou deixar descrito aí pra vocês. E até a próxima aula. Aquele beijo, aquele abraço e tchau pra vocês. Fui!